Fica mal por não conseguir concluir tarefas. Você fica muito estressado por causa disso. Coisas simples da vida te deixam muito estressado também. Você odeia ter imprevisibilidades durante seus dias. São coisas que trazem esse sentimento negativo durante as suas rotinas, durante o seu planejamento, durante a sua execução das coisas. E isso aconteceu comigo já algumas vezes, já perdi o controle muitas, inúmeras vezes. E o pior nem é você se frustrar quando isso acontece. O pior de tudo é quando você machuca alguém, e infelizmente fisicamente, até mesmo emocionalmente, né, com palavras. Palavras têm muita força, e ali naquele momento de estresse você acaba falando coisas que não devia, e depois que você vai se tocar, mas você já fez, não tem como, né? É igual você pegar um papel, você já amassou, não tem como você deixar ele lisinho de novo, do jeito que ele tá. Tu tá com um caderno aqui de exemplo, se você amassar essa folha aqui, ela vai ficar amassada para sempre. As pessoas também. E evitar esse tipo de problema é uma das coisas muito difíceis, mas que eu consegui nos últimos anos, acredito que nos últimos 2 anos, que não vem acontecendo mais cenários como esse, que eu perdia o controle, eu perdia totalmente a minha força, eu ficava com a vontade imensa de apenas desaguar em cima de qualquer tipo de acontecimento na minha vida e caiu minha régua aqui. Em todo tipo de acontecimento que eu não tinha controle, 99% das vezes eu não tinha controle da situação e, infelizmente, eu perdia totalmente o controle. E aí, fazer o quê com isso, né? Você acaba entrando num loop de autocobrança excessiva. Você fica entrando ali num loop que mesmo você buscando as atividades que você sabe que vai te dar resultado, igual eu estou buscando nesse exato momento aqui, gravar esse vídeo aqui para você, você não vê o retorno, você fica frustrado porque você é um criador e não está vendo a sua criação entregar um retorno, pelo menos o retorno que você esperava. Será que o problema pode estar dentro de você criar uma expectativa muito grande dentro desse problema? Dentro dessa entrega, né? Dentro dessa atividade? Será que é a expectativa elevada, que eu quero dizer, que está te causando isso? Porque se você está se frustrando com alguma coisa, é porque tem um pouco de expectativa. Ou se você está frustrando com alguma coisa que você fez ou deixou de fazer. São os piores momentos. Já aconteceu sabe, machucar minha mão mesmo, coisas assim que tipo, tira do sério, tira do controle. E acabo de me lembrar que não são 2 anos assim. 2 anos eu tive um surto que foi muito grande por causa de uma situação que, poxa, cara, não é do meu controle, não é da minha alçada, não é uma coisa que eu deveria ligar, mas me liguei, mas aconteceu. E eu acredito que falando mais um pouco desse problema, eu acredito que esse problema vem lá da infância, lá da maneira que eu fui criado, sabe? Aquele menino que viu os pais se separarem, aquele menino que tinha 2 famílias ali que podia contar, né? E que você recebia tudo, falar e receber, falar e receber. E isso, depois que a gente se torna adulto, a gente até entrar no ritmo que é a vida adulta, que você entender que as coisas não são na hora que você quer, te frustra, te quebra e te coloca num estado que você tem que reaprender o que é a vida. Talvez ninguém nunca te ensinou, né? Talvez seja isso, ou talvez você não estava prestando atenção quando estavam te ensinando, né? Pode ser bem por aí nessa linha. Mas o que a gente pode fazer, cara? O que eu posso fazer para poder reverter essa situação? Eu acredito que focar no que é essencial no seu dia é, primeiramente, a coisa mais forte para lidar com isso. E o que é mais importante no seu dia? Cada um vai ter uma resposta pessoal.
Qual que é o seu? Para mim, a minha rotina matinal é a coisa mais essencial do meu dia. Eu fiquei 3 dias ali, nessa semana mesmo, sem dedicar meu tempo para isso, dedicar meu tempo para essas coisas essenciais, que é a minha rotina matinal, que é... Tá até as coisas aqui próximo, tá mostrando no vídeo, tá? Eu tenho aqui a Bíblia para poder ler, eu tenho o Pai Estoico, uma reflexão por dia sobre paternidade, amor e como criar filhos incríveis, do Ryan Holiday. É um livro que eu adquiri depois que eu me tornei pai, estava na minha lista já, né? Eu já sonhava com esse momento. E cara, além disso também, o hábito da escrita, que está na minha rotina matinal, que a gente vai falar mais um pouco dela também, e uma leitura também de alguma coisa que vai me colocar num patamar elevado, que vai colocar um conhecimento aqui que eu vou poder usar nas redes, aqui no YouTube, que eu vou poder usar na minha vida familiar, qualquer conhecimento aqui, porque eu acredito muito na frase: se você não está aprendendo, você está morrendo. Isso é muito forte para mim. E eu tenho até uma tatuagem aqui que não vem ao caso sobre vida e morte, né, dos dois lados, que reflete muito isso. Fica para outros vídeos aí. Inclusive eu já falei, né, sobre isso, sobre a morte. Procurei no meu canal aí que tem esse vídeo aí. Ou eu posso deixar aí também, né? Poxa, não pensei nisso. Mas você então focar no que é essencial é a solução para você não surtar. Não, sabe? Dependente do que aconteceu hoje, pelo menos o que é essencial eu já fiz. É o que importa, cara. E pra mim, né, é o começo do meu dia. É aquilo que eu faço logo após eu acordar. É pelo menos o que eu gostaria de fazer, né? Ultimamente eu tenho acordado um pouco fora do horário, a rotina não tá muito certa, na hora de acordar pelo menos, mas hoje, por exemplo, deu super certo, que me dá uma certa tranquilidade de estar aqui, apesar que eu ainda não sei como que tá a luz, que eu tô usando essa luz aqui para saber como eu tô gravando, nem é uma luz própria para isso, é uma luz de mesa, mas e a luz de teto também, e uma luz ali fora, é o que eu tô usando para poder gravar e não sair do meu ambiente e não deixar minha família, né? E tudo isso está acontecendo agora porque eu estruturei muito bem o que é a minha rotina matinal. Ponto. Outra coisa também que para você não sair dos trilhos é a revisão diária. Revisão diária. Mas Arthur, vou ter que ficar revendo todo o meu dia, todos os dias. Cara, se você quiser, sim. Porque é uma coisa que vai te alinhar para o próximo dia. E é uma coisa que não precisa demorar mais que 5 minutos, não. Né? Você vai, talvez nas primeiras semanas que você nunca fez, vai te tomar algum tempo até você acostumar com essa atividade. É normal, qualquer tipo de atividade. Você sempre gastará mais tempo para começar do que depois que você já fez repetidas vezes. Né? Então, você rever seu dia de como que foi, que seja mentalmente, o que eu fiz hoje e tal, como que você organiza o seu dia seguinte, né? Às vezes você usa uma agenda, às vezes o próprio bloco de notas do telefone, às vezes algum aplicativo, às vezes um caderno. Use isso para poder revisar o seu dia e planejar o próximo, para que você não se perca e não saia dos trilhos. Né? Faça também, durante o seu dia, já pensando também no planejamento, uma coisa de cada vez. A gente tem o costume de abrir um monte de aba, para quem trabalha com internet, trabalha com computador, um monte de aba na internet e quer resolver tudo de uma vez. Enquanto você está respondendo um WhatsApp, você está escrevendo um roteiro. Enquanto você está recebendo ali um feedback no Slack, você está com o seu Instagram aberto e ali o direct tá com o número 1 ali na aba, né? Então quer dizer que tá piscando uma notificação. E isso, cara, eu tô falando coisas que te distraem, mas às vezes pode ser 2 trabalhos ao mesmo tempo. Você tá fazendo um roteiro e tá respondendo Slack, sabe? Então são 2 coisas ali que, poxa, não vai receber a sua energia total. Para as coisas realmente serem produtivas, é uma coisa de cada vez. É um foco por vez. Você não tem um foco disperso. Trate isso nos seus dias, se policie para que isso não se repita, que você vai sentir uma diferença gigantesca e o acúmulo dessas coisas, desses momentos, né, semana a semana você fazendo as atividades com foco disperso, ela vai causar sim esse descontrole, ele vai causar sim
essa saída dos trilhos, né, que a gente está falando nesse vídeo. Então evite isso para que você não se caia nesse momento, tá? Por experiência, eu falo. E outra coisa também que é muito importante e entra também na sua revisão e planejamento do dia é deixar ali pelo menos 3. Eu gosto de 3, mas pode ser uma, né? Pode ser uma pelo menos, mas eu gosto de 3. 3 atividades que se eu fizer, eu ganhei meu dia. Eu ganhei, pô, tô felizão. São atividades extremamente essenciais para o meu trabalho. Pensa nisso aí, o que é essa atividade para você, e cada dia pode ser diferente também. Então, por isso que é importante você se planejar, pensando como que vai ser o próximo dia, pensando como que vai ser a sua rotina, pelo menos tentando, né? Porque a gente vive uma instabilidade, uma imprevisibilidade, é a palavra. A gente vive isso. É normal, faz parte dos nossos dias, e só que a gente tem que aprender a lidar com isso. É o que eu estou vivendo nesse exato momento. Eu gosto das coisas muito previsíveis. Gosto demais. Se a gente vai viajar semana que vem, eu não quero planejar essa viagem um dia antes. Eu já quero planejar ela agora. Vamos planejar ela agora. Que hora que a gente sai? Com quem que a gente vai? Onde que a gente tem que passar? O que eu tenho que levar? Tudo eu gosto dessa esquematização das coisas. E assim, você colocando, eu me perdi um pouco aqui, mas voltando nas 3 prioridades do dia, coloque elas e você verá uma diferença gigante, porque você vai focar nelas logo quando você começar a trabalhar. E depois que você entregar elas, você vai ver que vai sobrar um monte de tempo para você entregar as outras coisas que você já tinha ali, que seja acumuladas, que seja que aparece, né? Que aparece durante os dias, vão aparecendo demandas, né? Então, tenta 3, uma atividade muito importante, essencial para você realizar no seu dia. E cara, agora a ideia desse vídeo era falar que o caderno é salvador, um caderno salvador. E pra mim, até fazer uma capa aqui, ó. É um caderno salvador, cara. Porque todas as vezes que eu surtei, que eu não controlava meu choro, não controlava minhas emoções, não tive inteligência emocional suficiente para lidar com que as coisas acontecem, porque não vão parar de acontecer e a gente quer que as coisas parem de acontecer, mas nunca vão parar de acontecer. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, mas não vai ser 100% das vezes que vai ser do nosso jeito. Todas as vezes que eu cheguei nesses momentos, na gota d'água, sabe, no que chega, eu estava no momento que eu passei pelo menos 2, 3 dias sem escrever. O hábito da escrita está instalado na minha vida, salvo engano, de 2020 para cá. Tem 5 anos, eu tenho um monte de caderno aqui antigo já, e para mim a escrita, ela é um momento que você vai fazer o backup do que está na sua cabeça para você abrir o espaço do que é realmente importante e essencial. E você sabe o que é importante e essencial. Você não sabe, você consegue escrever também, por parar um momento no seu dia para isso. E ultimamente eu até tenho seguido uma dica de um youtuber ali, o Elton Luiz, que ele falou em algum vídeo dele sobre morning pages, que é você acordar e já vir imediatamente escrever. Então, como a escrita faz parte da minha rotina matinal, a primeira coisa que eu tenho feito é escrever. Então, escreva os seus pensamentos, escreva os seus sentimentos, e você verá que a sua mente abrirá um espaço muito grande para que você ocupe com as coisas mais importantes do seu dia. Toda vez que você se sentir abafado, toda vez que você se sentir com medo, toda vez que você se sentir inútil, todos esses sentimentos negativos que podem e estão te prendendo de alcançar aquilo que você almeja, de alcançar aquilo que você sabe que você consegue alcançar, né? Que é meu caso diretamente. Procure tirar um momento para você escrever, tirar tudo da cabeça e esqueça sentido. Não tem que fazer sentido, não. Tá na sua cabeça, cara? Tira.
Tá na sua cabeça, cara? Tira. Já viu aquela cena do Harry Potter, assim, do Dumbledore tirando um pensamento, acho que uma lembrança, jogando no vaso lá para eles poderem visualizar? É quase a mesma coisa, só que é uma ilustração daquilo, né? Você fazer isso com o seu papel, sua caneta, e transformar aí a sua visão de vida, a sua visão sobre você mesmo, por adquirir esse hábito da escrita. Não precisa ser muito, só precisa ser constante, porque eu já tive aí nesse momento que nada dá certo, eu tô sem controle, eu não tenho sentimento bom mais, sabe? Aqueles momentos que a gente passa, que a gente sente que tá tudo conspirando contra a gente também, e não é só uma coisa que dá errado, são todas as outras, e a gente só fica vendo esse errado. Dedica esse momento, escreve esse sentimento errado aí, esse sentimento errado não. Escreve esse momento que tá acontecendo as coisas erradas, descreva ele. E como que você está sentindo com relação a ele, porque você vai ver uma diferença enorme para que você consiga mudar e lidar melhor com isso, lidar melhor com o que você está passando. É um pilar extremamente importante. Eu não sou o cara da inteligência emocional ainda, que eu vá me tornar por passar por isso, por passar por experiências negativas, né, que são elas que nos moldam, elas que criam guerreiros mesmo, né, vamos dizer assim, que afia mesmo, deixa a gente amolado, né, deixa a gente calejado aí com os acontecimentos do dia a dia. É porque eu não sou esse cara, né, que eu quero dizer, mas eu acredito que se eu for tornar esse cara, esse hábito é o que eu estarei fazendo ainda lá na frente, quando não vou dizer que nada vai me abalar, porque eu não vou virar um robô. Eu vou sentir, mas tudo na medida certa. Igual agora, acabou de acontecer ali, da minha vontade muito grande, 2 coisas no meu dia hoje. Nossa, se fosse essas mesmas 2 coisas no meu dia hoje, 1 ano atrás, exatamente 1 ano atrás, eu estaria totalmente quebrado, eu não conseguiria gravar esse vídeo, eu não ia conseguir mais focar em um roteiro, coisas que eu ainda tenho para fazer no meu dia hoje, eu não iria fazer, ou não iria fazer tão bem quanto eu sei que eu consigo fazer. Por quê? Porque o sentimental iria me pegar. Que tem um evento acontecendo hoje em Belo Horizonte, na capital, e eu não pude estar presente. Eu ia encontrar um gringo, eu ia encontrar uma referência na edição de vídeo, que é o Anderson Gaveta, e não pude estar presente. Minha rotina não me preveniu de estar lá, me colocou nesse momento, mas eu entendo. Hoje aceitei já logo cedo que eu não ia conseguir, não ia ter carona, eu ia até ter lugar para ficar, o ingresso também eu já estava com ele, mas não ia ter carona, não ia ter como sair, largar minha família aqui. Enfim, hoje eu lido melhor com isso, com uma coisa que eu queria muito, mas não pude alcançar. E outra coisa também era que eu queria gravar esse vídeo no estúdio, mas eu não pude deixar minha família também sozinha, já uma certa hora da noite, né? Não seria muito bom também, nem consciente, não consciente, não é viável, pronto, não é viável fazer uma coisa dessa. Mas coloca o hábito da escrita, tenho certeza que vai engrandecer você. Se você precisar de ajuda, pode deixar nos comentários aí, que eu teria o prazer de ler todos os comentários, claro. Espero que tenha muitos comentários, inclusive, será um prazer. E antes disso eu queria deixar uma frase aqui, cara, que você não precisa dar conta de tudo, não. Você não precisa dar conta de tudo. Você precisa dar conta da coisa certa. Qualquer coisa certa você tem que fazer, sabe? Até deixo uma recomendação de livro aí, A Única Coisa. Um livro que eu li recente que me mostrou muito sobre mim e sobre o meu trabalho e sobre o que eu quero aqui para minha casa, eu quero aqui para minha família, e isso com certeza está me mostrando que o começo da minha jornada ele é muito valioso, porque ela ainda não acabou. E não é por causa de uma coisa que me deixou para baixo que ela vai acabar. Tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe seu comentário, seu like, se inscreve no meu canal e valeu!